Então, galera, estudando 1 Coríntios capítulo 9, vai tratar sobre a questão dos direitos apostólicos. E existem algumas referências aqui, né? Que no versículo 2 Paulo fala: se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Né? Até hoje, muita gente fala que Paulo não viu a Jesus, sendo que ele afirma que no versículo 1, não vi eu o Senhor, Jesus Cristo, Senhor nosso. Então, tipo assim, ele faz uma afirmação, só que ninguém estava com ele naquele momento, a não ser aqueles que fugiram, né? E ele faz essa afirmação que ele recebeu esse apostolado do próprio Jesus, né? Ele viu a Jesus, passou por um processo ali que envolve Ananias, né? Que era conhecido na época, e ele não é considerado por alguns como apóstolo. Ele fala: se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós. Por quê? Porque aquelas pessoas que Paulo evangelizou e se converteram, ela é a comprovação do apostolado dele, da confirmação de que a palavra de Deus foi confiada a ele. Né? Então ele sabia muito bem que os outros poderiam não confiar nos seus relatos. Né? Ele sabia que poderia ter, que existiam esses pensamentos. Né? Apesar de todos terem dado a destra de comunhão a ele, Pedro, Tiago, as colunas da igreja estenderam a destra de comunhão com ele, entendendo que ele já não era mais o perseguidor da igreja. Então, aí ele fala: esta é a minha defesa para os que me condenam. Aí ele fala: não temos nós o direito de comer e beber, não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Né? Então, Paulo, por mais que ele tivesse aberto mão desse direito, junto com Barnabé, né, eles abriram mão do direito de ter um casamento. Ele poderia ter esse direito se ele quisesse. Né? E ele fala que os apóstolos tinham as suas esposas, os irmãos do Senhor também tinham, Pedro também tinha, né? Ou só eu e Barnabé, versículo 6, não temos o direito de deixar de trabalhar. Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? Por que não e mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Aí ele continua: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto do altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, esse argumento aqui é de que uma pessoa pode viver dos recursos do Evangelho. Tá? Aí a gente vai entrar em algumas séries de debates acerca disso. Uma coisa é viver, outra coisa é você usar o evangelho como forma de enriquecimento. Né? Uma coisa é você usar de mentira para captar recursos para a igreja. Né? Então Deus conhece muito bem o coração daqueles que ele escolhe, e aqueles que ele escolhe jamais teriam a audácia de fazer isso. Né? Inclusive com várias falsas profecias para enganar as pessoas. Então as pessoas pegam esse texto para poder argumentar, para poder pautar a forma como elas atuam, mas quando a gente vai ver na prática, é uma série de mentiras, né, utilizando o apoio bíblico para poder extrair esses recursos. E o pior é que essas pessoas, elas começam a ficar alienadas, porque
porque o Espírito Santo já não está trabalhando. Você tem pessoas que não têm contato nenhum com Deus, nunca foram de Deus. Elas simplesmente acharam no Evangelho uma causa de ganho, né? Como aquele mágico lá que quis comprar o dom de batizar no Espírito Santo de Pedro. E aí Pedro falou: você não tem parte nesse ministério. Você está achando que a obra de Deus ela se consegue com dinheiro. Você não tem como. Você está com o coração amargurado. Não é possível que você viu coisas espirituais, a pessoa vê coisas espirituais, pessoas sendo abençoadas, pessoas sendo curadas. Não é possível que essa pessoa ache que Deus precisa se vender, né? Então, você tem pessoas assim no Evangelho, que elas de imediato, quando elas entram, o coração delas já está amargurado, ela já recebe o Evangelho com má intenção. E tem gente que essa má intenção ela vai vindo com o tempo, né? Os cuidados do mundo, as fascinações da riqueza, as demais cobiças sufocam a palavra, né? E aí se torna infrutífero no coração dela. Então, ela com o tempo, ela vai querendo ganhar mais dinheiro, aí já vai se aliando pessoas por interesse, já vai bajulando pessoas por interesse, já vai bajulando políticos, e eles conseguem, eles veem aquilo ali como uma causa de ganho, como uma grande oportunidade, sendo que aquelas pessoas que eles se unem não tem nada de Cristo, não tem nada de evangelho, só tem mentira, e a pessoa por um tempo tenta se enganar, achando que aquilo ali é uma porta que Deus abriu. Aí vai usar argumentos, né, lá do Antigo Testamento, Daniel e Nabucodonosor, vai usar certos argumentos, né, como José do Egito e o Faraó, vai usar algumas coisas para tentar adaptar a sua maneira de ver a coisa. Só que, na verdade, o coração está corrupto igual o de Balaão. Essa é a realidade.